hoje, aos 19 de fevereiro do ano em curso. Em apreciação, a ata da sessão ordinária, próxima passada, por óbvio, a de número 03, e submeto. Sem impugnação, senhora presidente. Pela aprovação, senhora presidente. Diante da manifestação dos eminentes pares, dou por aprovada. Passamos agora aos processos de vista ou suspensos em virtude do disposto no artigo 942 do CPC. Não temos nenhum processo em vista e nem também suspensos. Dando continuidade aos trabalhos, vamos aos pedidos de sustentação oral. De plano, quero agradecer ao cavalheirismo dos nossos advogados em atender o pleito de permitir que a colega, doutora Janine Adeodato Acioli, tome assento na tribuna e faça a sustentação do processo que eu vou anunciar. É o 48 do SAG, meus amigos. 4894, dígito 50, 2008-06-0107, trata-se de apelação cível proveniente da comarca de Jaguaribe. E é sob a nossa relatoria. Doutora, a senhora tem 15 minutos para fazer a sustentação oral. Excelentíssima senhora, presidente dessa Câmara, desembargadora Lisete Gadelha, em nome de quem saúdo os demais integrantes desse colegiado, digno procurador, prezados servidores, colegas advogados, meu boa tarde. Boa tarde. Excelências, para não tomar muito tempo, e até em respeito ao número de sustentações orais, serei bastante breve e focarei no mérito desta apelação. Aqui trata de uma ação de ressarcimento ajuizada pelo município de Jaguaribe, em face do ex-prefeito José Sérgio Pia Diógenes. Ação esta ajuizada no ano de 1997 e que foi julgada no início agora de 2020, se não me engano, 2021. O nosso pleito de apelação se sustenta num fator bastante objetivo. Trata-se de uma ação de ressarcimento, onde se busca ressarcir um eventual dano do município de Jaguaribe. E eu foco nisso por quê? Porque nos autos não existe uma única prova de que o município de Jaguaribe suportou qualquer dano no repasse dos recursos oriundos de um convênio celebrado com um ente federal, um ente da União Federal. Então, durante todo o processo, o município em nenhum momento demonstrou, cabendo a ele o ônus da prova, de demonstrar prejuízo do município. Em nenhum momento o ente municipal demonstrou qualquer prejuízo ao erário municipal. Ele limitou-se, e foi basicamente, a linha seguida pela respeitável sentença de primeiro grau, de que o então gestor não teria prestado contas junto ao ente federal. E, não obstante, consta nos autos inúmeros documentos anexados pelo próprio município relacionados à prestação de contas, tais como extratos, recibos, notas fiscais, planos de trabalho e tudo mais. Então, na presente ação, há um pedido de ressarcimento, entretanto, não há uma demonstração de dano. O magistrado, eu peço aqui, venha só para ler trecho da decisão, onde fica evidenciado que o magistrado da COR basicamente fundamentou sua decisão numa cláusula contratual do convênio, onde ele diz o seguinte: o município estaria no risco de arcar um prejuízo. Ele reconhece que não há prova de que o município tenha sido coagido, digamos, a ressarcir esse valor à União, dizendo o seguinte: mas ele corre o risco de ser acionado para a União.
Lembrando aqui que trata-se de recursos transferidos no ano de 1996. E durante todo esse período, nem o município consegue provar o dano, nem há qualquer prova de que a União acionou o município buscando o ressarcimento dessa quantia. Então, no caso dos autos, não há razão do município sob o risco de locupletamento sem causa, de buscar para si o ressarcimento de uma quantia onde não há prova desse prejuízo. O município não provou qualquer prejuízo, seja prejuízo financeiro, seja próprio prejuízo da não execução do convênio. Certo? Então, eu peço vênia só para ler trecho da decisão onde o juiz fundamenta, faz essa observação. A despeito de não restar demonstrado que o município tenha por si efetivamente restituído os valores da União de modo a subrogar no crédito, o fato é que o instrumento de convênio revela o suficiente interesse jurídico ao acolhimento dos pedidos. Interesse jurídico para ajuizar a ação, mas não para seu julgamento procedente. Note, aí ele fala da cláusula, aí no final ele diz, assim, a conduta do réu enquanto gestor gera potencial risco de abalo financeiro. Ou seja, o juiz admite que ele, por uma suposição, por um mero risco de abalo financeiro, que não ocorreu durante todos esses anos, eu perdi até o cálculo, mas eu acho que já passamos aí de próximos de 30 anos da execução do convênio, e até então não houve nenhuma cobrança judicial da União, então o juiz se limita a fundamentar um eventual risco do município sofrer um prejuízo, que aqui ele, na minha concepção, quando a devida vênia, reconhece a inexistência desse dano. Apenas para finalizar, recentemente, a segunda Câmara de Direito Público da relatoria do desembargador Evaldo julgou processo semelhantíssimo. As mesmas partes, município, ex-prefeito de Jaguaribe, situação idêntica. Ação de ressarcimento sem qualquer apresentação de prova, com mero juntada de inadimplência do município. E o desembargador Evaldo deu procedência à apelação, deu provimento à apelação, desculpa, para julgar improcedente o pedido, aduzindo o seguinte: forçoso reconhecer que inexiste prova dos alegados prejuízos amargados pelo ente federado, recorrido. Importante ressaltar que o município teve longos anos de oportunidade para constar alguma comprovação de prejuízos por ele sofridos, tais como que teria devolvido os recursos discutidos na presente lide, ou mesmo que, com a inscrição de cadastro de devedor, ficaria sem receber verba federal ou estadual. Verdadeiramente, tratando-se de ação de ressarcimento, é indispensável que a parte autora comprove a ocorrência do dano, pois este não pode ser presumido. Isto porque não visa esse tipo de demanda sancionar o agente supostamente ímpio, responsável pela inexecução de objeto conveniado, ou por eventual desaprovação de contas, providência que deve ser preferida na via processual adequada. O que busca a ação ressarcitória é recompor o erário pelo prejuízo sofrido, cuja extensão deve ser efetivamente provada, o que não ocorreu no caso em espécie, diz o ilustre desembargador, vou ler só o número do processo, 5004-49.2000, o que não ocorreu nesse processo e o que não ocorreu no processo que está sob análise por este colegiado. Então, esta Câmara também tem precedente de relatoria do desembargador Teodoro Silva, não exatamente com as mesmas partes, mas onde é ressaltada a importância da execução do ônus da prova, do exercício do ônus da prova, ou seja, da demonstração pelo autor da demanda do seu direito, no caso de que haveria um prejuízo ao erário. Peço vênia para ler só um trechinho muito rápido. A aplicação indevida dos recursos e a ocorrência de lesão devem estar cabalmente demonstradas, não se admitindo que haja presunção. Nesse sentido, sobre o tema, e ele lista alguns precedentes, isso é o caso do processo 00062-05-2017. Diante do exposto, Excelência, e por todas essas razões, entendendo que o ônus de provar dano não foi
exercido, o ônus da prova não foi exercido devidamente pelo município autor, é que se requer a reforma da decisão de primeiro grau, dando provimento ao recurso de apelação para julgar totalmente improcedente a ação de ressarcimento aqui em julgamento. Muito obrigada e boa tarde. Parabéns, doutora. A senhora é bastante envolvida desde quando a recebi no meu gabinete. Para sermos práticos também, e pedindo vênia aos colegas, mas me colocando à disposição, vou passar a leitura só da nossa proposta de emenda. A despeito das alegações do apelado, observa-se que o recorrente cumpriu os requisitos impostos pela norma de regência, porquanto expôs regularmente os motivos pelos quais sustenta não guardar o ato jurisdicional combatido, conformidade com os ditames legais e com os elementos existentes nos autos, deduzindo argumentos para a sua reforma. O inconformismo foi suficientemente claro para que o recorrido pudesse exercer o contraditório de forma extensiva ao recurso interposto, não havendo falar em violação à dialeticidade, recurso de apelação conhecido. Pela dicção dos artigos 4º, 282, parágrafo 2º e 488, todos do CPC, e em observância aos princípios da primazia do julgamento do mérito e da duração razoável do processo, o exame de questões preliminares é dispensável quando o julgamento de mérito for favorável à parte a quem aproveitaria a decretação de invalidade, como na hipótese vertente. Exame das preliminares dispensados. Submeto. Excelência. Senhora presidente, eu acompanho, inclusive, esse entendimento desse destaque, para mim foi uma aula, porque me fez pensar em algumas situações, Bardô Fernando, que nós discutimos com relação às preliminares, né? E esse artigo 488, ele faz entender que, não havendo prejuízo à parte, aproveitaria o exame do mérito ante as preliminares. Acompanho integralmente. Obrigada, excelência. Também acompanho, Vossa Excelência. Passamos, então, ao mérito. A controvérsia cinge-se em verificar se o demandado ex-prefeito do município de Jaguaribe deve ressarcir os cofres públicos da municipalidade em razão de suposto prejuízo financeiro advindo da condução irregular do convênio número 57 de 1996, celebrado entre o município e o Ministério do Planejamento, o qual teve como objeto a execução de obras de drenagem e canalização do Riacho Cajá. O demandante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar o suposto prejuízo suportado pelo erário municipal, porquanto se limitou a aduzir que o ex-gestor passou a verba à empresa vencedora de licitação, sem comprovação de início das obras, bem como a cobrar a quantia repassada pelo órgão federal, com fundamento na cláusula 9ª do referido convênio, que imputava ao município o dever de restituição do valor transferido no caso de inexecução do objeto contratual ou de reprovação de contas. Não restou demonstrado por parte do autor em que medida houve prejuízo patrimonial à municipalidade, não havendo comprovação por parte do ente de que houve redução do patrimônio público municipal sem correspondente contraprestação ou que, em razão da desídia do apelante, o ente passou a ter restrições de recebimento de outros valores da administração pública federal. Embora intimado para especificar provas conforme despacho saneador de folhas 284 a 287, inclusive com comando para que o autor acostasse aos autos extrato calque com certidão acerca da situação de restrição da União em relação ao ente, o município se manteve inerte, de modo que não trouxe aos autos elementos capazes de provar os fatos constitutivos de seu direito. A argumentação trazida pelo apelante, qual seja, a de que o fato de ter ocorrido pagamento antes da conclusão da obra não pressupõe que ela não tenha sido realizada,
é de notável relevância, porquanto, sem a referida informação, não há como se delimitar suposto dano concretamente sofrido, que pode ser total em razão de absoluta inexecução, parcial, diante da existência de providência por parte da empresa ou até, eventualmente, não existir. A conduta improba do agente não necessariamente implica o dever de reparação, mormente nas hipóteses em que o ente público tenha se valido de serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento ilícito. Ainda que haja risco aos cofres municipais, não é cabível, no momento, a condenação de ressarcimento com base em prejuízo hipotético provável e sem a devida delimitação de sua extensão. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, abro aspas, considerando a falta de comprovação do dano expressa no acórdão prolatado pelo Tribunal de Origem e o não cabimento de presunção do prejuízo, deve ser afastada a obrigação de ressarcimento ao erário neste feito, ressalvada a possibilidade de ajuizamento de nova ação com essa finalidade. Fecho aspas. Agravo interno no RESP 1.538.79 do Ceará. Relatora, ministra Regina Helena Costa, primeira turma, julgado em 26 de junho de 2018 e publicado em 2 de agosto de 2018 no respectivo diário. Não comprovada a lesão ao patrimônio público que justifique o ressarcimento de valores, tampouco o cabimento de presunção de prejuízo, deve ser alterada a sentença que julgou procedente o pedido. Nesta toada, conheço do recurso e lhe dou provimento, sentença reformada, honorários sucumbenciais estabelecidos em 10% do valor da causa, é como voto, eminentes pares. Desembargador Tacílio. Obrigado, senhora presidente. Inicialmente, quero cumprimentar a doutora Janine pela sustentação e dizer a vossa senhoria que o entendimento espousado pela relatoria do desembargador Evaldo, ilustríssimo colega, também é refletida no entendimento dessa Câmara. Vários votos e acórdãos da relatoria do desembargador Fernando Ximenes, desembargador Paulo Banes, desembargadora Lisete, nesse sentido de que, claro, no caso em questão, não havendo comprovação do prejuízo, nem a prova de dolo específico, o entendimento é de aplicar as modificações advindas da nova lei de improbidade. Razão pela qual eu acompanho integralmente o voto muito bem lançado da eminente relatora. Como voto? Obrigada, excelência. Desembargador Fernando Ximenes. Igualmente, eu parabenizo a doutora Janine pela sua sustentação oral, empolgante, e me acosto ao voto da eminente relatora, que tem em consonância com as decisões que temos tomado aqui, rechaçando a teoria antiga do voto do dolo presumido. Acompanho Vossa Excelência. Obrigada, excelências. Diante da manifestação dos eminentes pares, noticio o resultado desse julgamento, recurso conhecido e provido, sentença reformada. Passamos agora ao primeiro pedido de sustentação oral. Também ainda do SAG, é o 726087-2018, final 0121, segunda vara da comarca de Massapê, da relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, doutor Leonardo Marroquim. Perfeito. Boa tarde, doutor. Vossa Excelência tem 15 minutos. Boa tarde, Excelência. Está me escutando bem, Excelência? Sim. Depois do senhor ter ido e vindo na outra semana. Posso começar, Excelência? Excelentíssima senhora desembargadora presidente desta Câmara, na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes, ilustre representante do Ministério Público Estadual, demais colegas advogados, boa tarde. Excelência, na apelação hora de julgamento, preliminarmente, o escritório, o qual represento, reitera as preliminares arguidas em sede de contestação acerca da ilegitimidade do Ministério Público
para propor a presente demanda, bem como acerca da existência de decisão advinda da Justiça Federal, na qual atestou a regularidade da contratação do escritório pelo município de Massapê, ou seja, acerca da existência de coisa julgada advinda da Justiça Federal. No tocante à questão da legitimidade, Excelência, o juiz de primeiro grau, na sentença, determinou o seguinte: o Ministério Público Estadual, enquanto defensor do patrimônio público, possui evidente legitimidade para requerer a declaração de nulidade de contrato administrativo, supostamente celebrado sem a observância dos requisitos legais e condicionais, ainda que tal contrato tenha como objeto recuperar verbas do Fundef. Ou seja, o juízo de primeiro grau entendeu que, mesmo quando há verbas federais envolvidas na prestação do serviço, o Ministério Público Estadual ainda teria legitimidade. E por que eu falo que existem verbas federais envolvidas, Excelências? Porque o contrato firmado entre o município e o escritório prevê como pagamento 20% do benefício proporcionado ao município. 20% do benefício proporcionado ao município seria 20% da recuperação das verbas do Fundef que foram obtidas através do serviço do escritório. Então, se é 20% do benefício e o benefício proporcionado ao município são 100% das verbas do Fundef, esses 20% são verbas federais. Então, neste sentido, como a fonte de custeio de pagamento são verbas federais, a legitimidade para questionar o contrato firmado entre escritório de advocacia e município seria do Ministério Público Federal, seria da União Federal. E a competência, automaticamente, para apreciar, seria da Justiça Federal, não seria da Justiça Estadual. E por que eu falo isso, Excelências? Porque essa é uma discussão que nós travamos forte no Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Então, as ações de Fundef todas tramitaram perante o Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E a União e o Ministério Público Federal entraram com ação civil pública buscando a nulidade dos contratos. O escritório que eu represento presta serviços acerca de matérias do Fundef desde 2003. Nós fomos advogados da AMUP, que é a Associação Municipalista de Pernambuco, da AMA. Então, temos diversos contratos de honorários. E esses contratos foram objeto de ação civil pública no âmbito do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. E essa discussão foi trazida para lá. Nosso escritório, inclusive, trouxe a discussão dizendo, olha, a União não teria legitimidade para discutir isso. E o Tribunal Regional Federal da 5ª Região disse que, então, como há verbas federais envolvidas, a União tem essa legitimidade. Nós levamos essa questão para o STJ. E o STJ, recentemente, o ministro Francisco Falcão, no agravo interno no recurso especial 209983 Pernambuco, ao apreciar um acórdão advindo do TRF da 5ª Região, do nosso escritório de advocacia e do município de Altinho de Pernambuco, disse o seguinte, eu vou ler só pequenos trechos da emenda. Na origem, trata-se de ação civil pública objetivando a invalidação de contrato de prestação de serviço advocativo celebrado entre os réus. Bem assim, a declaração de validação à percepção de honorários advocatícios, mediante alvará relacionados a processo de ressarcimento das diferenças do Fundef. Aí continua a emenda. A Corte Acó, o Tribunal da 5ª Região, analisou as alegações das partes com os seguintes fundamentos. É da competência da Justiça Federal examinar a suposta ilegalidade no desvio de recursos Fundef, mesmo que, para tanto, seja necessária a análise da validade ou regularidade da celebração do contrato entre o município e o escritório de advocacia. Aí continua o ministro Falcão. Ora, com relação à indicação de violação ao artigo 17 e 18 do CPC 15, relacionada à ausência de legitimidade ativa da União para a propositura da ação civil pública, sem razão recorrente, porquanto o entendimento firmado nesta Corte é no sentido que, havendo discussão a respeito de valores de complementação de verbas do Fundef, está presente o interesse da União e, consequentemente, a competência da Justiça Federal. Ou seja, apenas apontar a irregularidade
não afasta a competência da Justiça Federal, uma vez que o que se está buscando é impedir que verbas do Fundef sejam utilizadas para pagamento de honorários advocatícios, uma vez que a fonte de custeio desse pagamento é 20% do benefício. Esse foi julgado pela segunda turma, agora em 4 de dezembro de 2023, Excelências. Do mesmo modo, Excelências, trago uma decisão monocrática do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, no agravo em recurso extraordinário 1.396.612 de Alagoas, exatamente no mesmo sentido. Diz o ministro Fachin, trata-se de agravo cujo objeto é decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acordo da segunda turma do TRF da 5ª Região. E o ministro Fachin transcreve o acordo da segunda turma do TRF da 5ª Região, que diz o seguinte: ao prever no instrumento contratual que o benefício oferido pelo contratante relativo a verbas do Fundef será repassado na porcentagem de 20% da condenação ao escritório contratado, nasce aí a competência da Justiça Federal para apreciar o feito. E continua o ministro Fachin transcrevendo a decisão do TRF da 5ª Região. Entende-se presente o interesse e a legitimidade da União quando o contrato de serviços advocatícios firmados pela municipalidade e o escritório de advocatias atingem verbas que se refletem diretamente em sua política educacional, nascendo aí o interesse difuso que legitima a União a inaugurar a presente ação civil pública. Aí continua o ministro Fachin. Nas razões recursais, sustentas em suma, versar a causa acerca de irregularidade de contratação realizada entre município e o escritório de advocacia. Logo, não existe qualquer interesse da União na presente lide. Essa foi a argumentação nossa. E o ministro Fachin rebateu essa argumentação, dizendo o seguinte: além disso, verifico que o acordo recorrido está alinhado à orientação jurisprudencial desta Corte, a qual considera a Justiça Federal competente para processar e julgar os processos que envolvam verbas oriundas do Fundef. Anteposto, nego o provimento ao agravo do recurso. Brasília, 21 de dezembro de 2022, decisão monocrática do ministro Edson Fachin. Ou seja, tanto o STJ quanto o STF determinam que a legitimidade para propor a presente ação civil pública não seria do Ministério Público Estadual, e sim do Ministério Público Federal, bem como a Justiça Federal seria competente para apreciar a causa. Essa é a primeira preliminar, Excelências. Em relação à segunda preliminar, da existência de coisa julgada, o juízo de primeiro grau afastou tal alegação sob o argumento de que na Justiça Federal se analisou apenas a possibilidade de retenção de honorários advocatícios. Ou seja, na Justiça Federal inexiste qualquer decisão que tenha analisado o contrato firmado entre as partes. Mas esta, Excelência, não é a realidade dos autos. Verdade, o pedido final era a possibilidade da retenção dos honorários. Mas a União Federal peticionou perante o juiz da 18ª Vara do Ceará, pedindo o seguinte, vou ler o trecho da decisão que consta na folha 930. Vieram os autos conclusos para análise da manifestação da União às folhas 856 e 859, por meio de qual impugna a requisição da forma separada dos honorários advocatícios, devidos ao escritório, sob o fundamento de que o contrato acostado nos autos ser nulo por não cumprir os requisitos estabelecidos na Lei 8666 de 93. Excelência, é o mesmo argumento que o Ministério Público Estadual utiliza na inicial dessa ação civil pública, que o contrato não respeitou os requisitos estabelecidos na Lei 8666 de 93. A União fez esse pedido perante a Justiça Federal. O que foi que o juízo disse? O juízo disse, inicialmente, consigno que a União não possui legitimidade para, nos autos do cumprimento de sentença, fazer esse tipo de indagação. Nos autos do cumprimento de sentença. Todavia, mais à frente, o juiz diz o seguinte: ademais, não se vislumbra no presente caso vício grosseiro a justificar o reconhecimento de plano da nulidade do contrato celebrado entre as partes. Quanto ao ponto, vê-se que é possível extrair dele os seus requisitos essenciais, como fundamento legal, a vinculação ao termo de inexigibilidade, as condições de pagamento, o crédito pela qual ocorrerá a despesa, as garantias oferecidas para assegurar a sua execução, quando exigidas, e os direitos e a responsabilidade das partes, e o caso de rescisão administrativa. Excelência, isso aqui são requisitos da lei de licitação analisados pelo juízo da Justiça Federal.
Ele analisou as cláusulas, os requisitos essenciais e terminou. Por todo exposto, indefiro o pedido de suspensão do precatório expedido para pagamento. Sim, o pedido final era impedir o pagamento dos honorários, com verba de educação. Sim, mas houve um pedido incidental feito pela União para que fosse declarado nulo o contrato e o juiz da Justiça Federal afastou tal alegação. Então, esse é o segundo ponto que nós trazemos como preliminar, seria a existência de coisa julgada acerca da matéria. Excelência, em relação ao mérito, Excelência, eu gostaria de fazer algumas considerações. O primeiro ponto é que o juízo diz na sentença: de logo, há uma declaração do presidente de comissão de licitação do município de Massapê, onde ele diz que inexiste o procedimento de inexigibilidade de licitação. Só isso é suficiente para declarar a nulidade do contrato. Excelências, eu estou aqui com a resposta do presidente de comissão de licitação de Massapê. Na verdade, ele disse o seguinte: cumprimento cordialmente, venho por meio desta informar que, verificando os arquivos do setor de licitação, somente foram encontrados localizados processos licitatórios do ano de 2012 até os dias atuais. Esse contrato, Excelência, é de 2006. O município não tem nenhum procedimento antes de 2012. Ele diz que não tem, ele só tem de 2012 até os dias atuais. Como é que essa declaração aqui pode ser considerado que inexiste o procedimento? Aí ele diz que foi feita uma pesquisa no arquivo municipal e não tem. Ele nem tem os procedimentos antes de 2012, Excelência. A comissão de licitação não tem nenhum procedimento. Como é que se pode afirmar que tal declaração é suficiente para dizer que não inexistiu o contrato? O Ministério Público diz que a Procuradoria podia propor a presente ação. Por que contratou um escritório de advocacia para propor? Excelência, o município não tinha nem procuradoria em 2006. A Procuradoria Municipal só foi instituída em 2013. O município não tinha procuradoria formada. A ação de Fundef era uma ação que qualquer um poderia fazer. Mas ele fez. Quem fez essa ação foi o nosso escritório. Não foi o Ministério Público Estadual quem fez essa ação. Não foi o outro escritório de advocacia aqui. Foi nós que fizemos. E se nós não tivéssemos feito essa ação, o município teria perdido mais de 25 milhões de valores. Desculpe interromper, 1 minuto. Tá bom, Excelência. E, no fim, ele fala a questão do timbre, porque o contrato tem um timbre do escritório de advocacia. Excelência, isso é estética. Estranho seria se o contrato tivesse o timbre do escritório ZD, mas o meu escritório foi o que prestei o serviço. Estética anula o contrato. Excelência, inclusive, eu só vou citar rapidamente um acórdão recente da terceira Câmara, no agravo de instrumento 3.988-25/2023, do desembargador Washington Luiz, na qual ele fala exatamente isso, que supostos vícios formais de inexigibilidade de licitação, como a ausência de procedimento documentado ou publicação no contrato, não induzem por si só dano ao erário ou ofensa à moralidade, ainda que tais ilegalidades possam justificar a aplicação de penalidade pelas instâncias de apuração competência. E foi feito esse acórdão com base em um contrato do nosso escritório com o município de Jaguarana. E, por último, Excelência, caso seja declarada a nulidade do contrato, pelo menos que haja, com base no artigo 21 da Lei de Introdução a Normas de Direito Civil, a possibilidade de pagamentos honorários sob pena de enriquecimento ilícito, Excelência. Porque o município que não é parte ré, eu nunca vi um município assinar um contrato com a gente e ele não é parte ré, não. Ele é parte acusatória junto com o Ministério Público. Ele assinou o contrato comigo e a única parte ré que existe sou eu. E o município não... Terminou, meu colega. Então, que seja... Só uma última frase. Desculpe, Excelência. Que seja, pelo menos, fixada uma indenização sob pena
A sessão continua ativa? Acho que caiu a energia. Pois é, para mim também caiu e eu acho que deve ter tido alguma queda de energia lá, né? Porque aqui aparece do desembargador tudo escuro, né? Aqui também. Parece que caiu, viu? Tá aparecendo aqui o desembargador Fernando aqui, o desembargador Tacílio, a gente só vê os olhos. É, da desembargadora Lisete também. Deve ter tido alguma queda de energia lá antes. Se a chuva lá estiver forte, como aqui no Cariri, eu imagino que sim. É. É o jeito a aguardar, né? Porque ninguém sabe se vai ser adiado, né? Os colegas estão também verificando que lá está tudo travado? Parece que caiu, viu? Eu acho que foi queda de energia aqui, porque tá tudo... Senhores, caiu a energia aqui no fórum Cláudio Bevilacqua, viu? Ok. Vamos Aguardar aguardar, o retorno. Viu? A energia elétrica já retornou e eles devem estar reiniciando tudo.
Boa tarde. Alguém conseguiu contato com a Câmara? Não, parece que eles não estão conseguindo retornar. Eu já passei aqui direto para lá um zap, mas nada. Não Eu acredito também que. passei, não tive retorno. É. Até para saber se eles vão continuar a sessão ou se vai ser redesignada, né? Mas a gente aguarda. Mas nem a secretaria responde direto, no zap direto dela, ela não responde. Eu acho que deve ter caído total mesmo. Deve ter sido. Obrigada. Nada.